galerinha do oitavo ano, tá tudo bem com vocês? Aqui é o professor Enéas Miguel e no vídeo aula de hoje vamos começar a estudar o módulo 2, tá bom? Começando pelo primeiro capítulo, que tem como tema cálculo algébrico. Para começar a entender, primeiro vamos responder esta perguntinha aqui. O que é o cálculo algébrico, tá bom? Então, cálculo algébrico são aquelas continhas que a gente faz no nosso dia a dia, tá bom? A gente já resolve conta de adição, subtração, multiplicação, divisão. Só que agora vai começar a aparecer umas letrinhas, tá bom? E onde é que aparecem esses cálculos algébricos? Nas expressões algébricas, tá bom? Então vai ter uma expressão, tipo a expressão numérica, só que vai aparecer uma letrinha no meio. Tem esses cálculos algébricos também nas fórmulas e também nas equações, que a gente vai entender daqui a pouco a diferença de cada uma delas, tá bom? Temos aqui um exemplo de expressão algébrica, tá bom? Ó, x mais 3 vezes x mais 1 menos 1. Essa é uma expressão algébrica, tá bom? Por quê? Vai aparecer conta de adição, multiplicação e subtração e aparece uma letra aí no meio. Essa letra é o x. Essas letras que aparecem nas expressões algébricas recebem o nome de variáveis, porque essas letras podem variar de acordo com o tempo. Outra coisa que precisamos saber sobre as expressões algébricas é que elas podem ser simplificadas. Por exemplo, esta equação aqui, esta expressão algébrica aqui, a gente podemos simplificar ela da seguinte maneira, ó. X mais, esse 3 está multiplicando todos os dois aqui, então, ó, 3 vezes x, 3 vezes 1, então, mais 3x, que é 3 vezes x, mais 3 vezes 1, que é 3 menos 1, tá bom? Agora, para resolver, ó, x mais 3x, 4x, mais 3 menos 1, igual a 2. Então, essa é a expressão algébrica que a gente tem no começo do nosso vídeo, x mais 3 vezes x mais 1 menos 1, também pode ser escrita dessa forma, só que agora simplificada, tá bom? Então, a gente já mostrou que a expressão algébrica pode ser simplificada, beleza? Vimos agora há pouco que as expressões algébricas podem ser simplificadas. Mas o que é simplificar de fato? Simplificar é você tornar uma expressão algébrica que está um pouco grande, é uma expressão algébrica equivalente, só que um pouco menor, ou seja, mais simples, tá bom? Aqui temos alguns exemplos de expressões algébricas que já estão na sua forma mais simplificada. Então, ó, 8 menos x é uma expressão algébrica. 12 menos 6a é outra expressão algébrica. A variável aqui agora é a letra A. 5m mais 1 sobre 2 vezes n é outra expressão algébrica que já está na forma mais simplificada possível. Detalhe, duas variáveis, m e n. E aqui mais uma expressão algébrica, que é x ao quadrado mais y sobre 3, com duas variáveis, tá bom? X e y. Outra coisa importante para ser observada nas expressões algébricas é que elas têm um determinado valor numérico. Professor, e o que é valor numérico? Tá bom? Há pouco tempo a gente definiu que as letras são variáveis. E por que elas recebem esse nome? Porque as letras são números que podem variar. Por isso que recebe o nome de variável. Então, as letras podem ser qualquer número. Nesse caso aqui, temos uma expressão numérica, uma expressão algébrica, 7x menos y sobre 5, tá bom? E para a variável, a gente tem dois valores, para x igual a 1 e para y igual a 15. Professor, x vai ser sempre 1 e y vai ser sempre 15? Não, acabamos de falar que as letras são variáveis, então elas podem receber qualquer valor. Para calcular o valor numérico de qualquer expressão algébrica, basta substituir o valor que você tem para a letra nessa expressão. Então, você pode calcular qualquer valor numérico de uma expressão algébrica
desde que você tenha um valor para as suas letras. Nesse caso aqui da nossa expressão, para x e para y, tá bom? Para calcular, basta substituir esses valores aqui na nossa expressão. Então, ó, 7x é 7 vezes x. Vamos ficar com 7 vezes 1. Menos y, que é 15, dividido por 5. Por que dividido? Porque toda fração é uma divisão, tá bom? 7 vezes 1 é 7, menos 15 dividido por 5 é igual a 3. 7 menos 3 é igual a 4. Ou seja, quando o valor de x é 1 e o valor de y é igual a 15, o valor numérico dessa expressão algébrica aqui vai ser igual a 4. Beleza, galera? Vamos dar continuidade agora ao estudo do capítulo, estudando fórmulas, né? E o que é fórmulas, professor? É muito simples, tá bom? Fórmula é a expressão algébrica que é usada no seu dia a dia para calcular o valor de determinada coisa, tá bom? Então, eu coloquei um exemplo de fórmula aqui para vocês, ó. V é igual a 5 vezes T mais 4,50 vezes D. Essa fórmula representa o valor, que é V, o valor a ser pago a um taxista durante uma corrida dele, tá bom? Então, vai ser, ó, 5 vezes o tempo aqui é em minutos, mais 4,50 vezes a distância em quilômetro. Através dessa fórmula, que também é uma expressão algébrica, através dessa fórmula, podemos calcular o valor a ser pago a um taxista, por exemplo, tá bom? Outro exemplo de fórmula que tem no livro de vocês é o valor a ser gasto por uma pessoa que fez uma viagem. No livro de vocês tem assim, ó, essa pessoa gastou 170 de passagem e vai gastar R$ 65 a cada dia que passar no hotel. Então, a variável dessa pessoa vai ser a quantidade de dias. Dependendo da quantidade de dias, ela pode gastar mais ou menos. No nosso caso aqui, a variável é o tempo e a distância, tá bom? Vamos fazer um exemplo bem rapidinho. Nesse nosso exemplo aqui, a pessoa que pegou essa corrida com o taxista passou 5 minutos dentro do carro e percorreu uma distância de 2 km. Isso está mostrando lá no taxímetro do taxista, tá bom? E ele quer saber quanto vai pagar. Lá no taxímetro já tem o valor exato. Caso ele queira conferir, basta substituir esses valores aqui na expressão algébrica, que é a nossa fórmula, tá bom? Então, ó, esse valor a ser pago vai ser 5 vezes o tempo, que foi quantos minutos? 5 minutos, mais 4,50 vezes a distância, que a distância foi 2 km, tá bom? Vamos fazer as multiplicações e depois responder na calma, tá bom? O valor a ser pago vai ser 5 vezes 5 vai dar 25, mais 4,50 vezes 2. 4,50 vezes 2 é igual a 9, tá bom? Para terminar, agora temos essa adição. 25 mais 9 é igual a 34. Resumindo, através dessa fórmula, descobrimos que o valor a ser pago ao taxista vai ser 34 reais, tá bom? Vamos terminar nossa videoaula de hoje estudando equações, tá bom? E o que é equações? Pessoal, quando falar de equações, lembra de equidade, que logo vai lembrar de uma igualdade, tá bom? Então, equação vai ser uma conta que vai envolver letras, que temos aqui o exemplo, ó, x e y. Vai envolver uma ou mais letras e vai ter também uma igualdade, tá bom? Se não aparecer igualdade, ou vai ser uma expressão algébrica, ou vai ser uma fórmula. Se aparecer a igualdade, a gente vai definir como
equação, tá bom? O que está na primeira parte da igualdade, o que vem antes da igualdade, a gente vai chamar de primeiro membro, tá bom? E o que vem depois da igualdade, a gente vai chamar de segundo membro, beleza? Lembrando que nas expressões algébricas não temos como calcular o valor das letras, porque as letras são variáveis, como também nas formas, as letras são variáveis, tá bom? Mas nas equações, igualdade, as letras não são mais variáveis. As letras agora são incógnitas, são chamadas de incógnitas, porque essas letras têm um valor real. Existe apenas um valor, ou pode existir mais de um valor, para tornar essa igualdade aqui verdadeira. Então, não são todos os valores que a gente quer, como na expressão, que a gente podia colocar qualquer valor para a letra. Aqui agora vamos ter valor específico. Para saber quem são esses valores, vamos calcular a solução ou a raiz, tá bom? É chamado de solução ou raiz. Olha só, nesse exemplo aqui de equação, ó o sinalzinho da igualdade aqui. Nesse exemplo de equação, temos que x sobre 2 menos 12 é igual a 2. Vou ensinar aqui como calcular o valor da incógnita, que é a nossa letrinha x, quando tem apenas uma variável, tá bom? E outra, essa variável tem que ser do primeiro grau, ou seja, não pode aparecer nenhum expoente nesse x. Então, aqui a gente tem equação do primeiro grau com uma variável. Aqui a gente já sabe como calcular. Letras de um lado, números de outro. Então, vai ficar x sobre 2 é igual a 2. Quando eu mudo o número de lado, eu troco o sinal. Era menos, fica mais 12. Então, x sobre 2 é igual a 2 mais 12, 14. Toda vez que vamos trocar um número de um lado, vamos passar a operação inversa, tá bom? Se o 2 está dividindo aqui, ele passa para o outro lado, multiplicando. Então, x é igual a 2 vezes 14, que é igual a quanto? 28. Então, nosso x vai ser igual a 28. Outro exemplo aqui, que também está lá no livro de vocês, na página 105, é esta equação aqui, ó. 3y é igual a 7y mais 10. A gente já sabe como calcular o valor da incógnita aqui. Nesse caso, nossa incógnita vai ser o y, tá bom? Que é a nossa letrinha que aparece aqui, incógnita. Existe um valor específico para ela. Nessa equação aqui, a gente temos uma equação do primeiro grau, ou seja, o expoente da nossa letra é o número 1. Então, equação do primeiro grau, que foi o que a gente estudou até agora. Então, o que é que faz? Letras de um lado, números de outro. Olha só, 3y menos 7y. Por que menos, professor? É mais, passei para o outro lado, menos. Igual a 10. 3y menos 7y vai dar menos 4y. Operações com números inteiros, ó. 3 menos 7, repete o sinal do maior, menos, e subtrai. 7 menos 3, 4. Então, menos 4y igual a 10, ó. Negativo, vamos passar para o outro lado dividindo, ó. Y é igual a 10 dividido por 4. Não esquece desse menos que estava aqui. Como o nosso primeiro membro, que é a letra, não pode ficar negativo, vamos multiplicar todo mundo por menos 1 e vamos ter que y é igual a 10 sobre 4 negativo. O que era positivo agora fica negativo. Para encerrar, podem simplificar essa fração aqui, ó. Simplificando por 2, vamos ter que y é igual a menos 5 sobre 2. Encerramos nossa videoaula e terminamos também a nossa equação.